A gente testa aqui e aí a gente vai olhando aos pouquinhos, paciência. E aí eu dou um jeito na marra de corrigir de hoje para amanhã. Ué, travou tudo aqui. Tudo bem, então assim, vamos aos pouquinhos. Coloquei 7 exemplos, a gente não precisa ver todos, tá certo? Só para mostrar como é que as coisas se montam. Aquilo que nós vimos hoje se montam utilizando a própria linguagem do SDL. Então, aparentemente é feio, sim, é feio, mas se você se acostuma, tá? Deixa de ser tão feio com o passar do tempo. Então vamos lá. Nós estamos criando como variável global duas coisas. A janela, que é literalmente a janela, aquilo que você vê, e o render, que no SDL faz o papel de buffer. É onde você escreve aquilo que você quer que apareça na tela. Tudo bem? Então o renderizador, ele é onde você vai desenhar, onde você vai escrever, onde você vai fazer tudo isso. Então você tem duas coisas, a janela e o renderizador. Para simplificar, a gente coloquei altura e largura aqui fora. E criei alguns defines para as cores, preto e vermelho. Tá vendo aqui? Preto 000, RGB, vermelho 255, 255, 0. Esses comandos feiosos, você não precisa se preocupar em decorar, basta que você entenda como é que eles funcionam. Porque no seu código você vai copiar aqui e colar lá. Certo? Então, isso daqui vai fazer o processo de inicialização de todas as variáveis. E esse daqui vai inicializar a janela e o buffer de desenho, o renderizador. Esse 0 é um parâmetro que você não vai utilizar. Aí você diz, não me interessa isso não, 0. Porque eu não sei. Então, aqui nós temos a nossa janela, o nosso laço central, ok? Que vai funcionar enquanto a nossa janela estiver aberta. A variávelzinha que a gente criou. Enquanto a janela estiver aberta, você faz o laço principal. Só lembrando, no laço principal, a gente está tratando eventos. Eventos é o mouse que se mexe, clica no botão, bate no teclado, a entrada do usuário, seja através do teclado ou do mouse. Num desses eventos, você pode ter que a pessoa clicou no X ou então apertou Alt F4. Esse evento é compreendido como um evento cujo tipo foi uma tentativa de fechar a janela. Tentei fechar a janela. Fui pegando os eventos. Enquanto tem eventos para eu pegar, eu pego o evento, jogo dentro dessa variável e retorno true. Tem algum evento? Pego o evento, boto na variável, retorno true e entro no laço. E aí eu vou analisar essa variável que eu carreguei, ou que eu coloquei o valor através desse código aqui. Se o tipo do evento é um struct, tem um monte de coisa dentro dessa struct, um monte de opções. Se o tipo desse evento for uma tentativa de fechar a tela, então você diz que a variável isOpen, que controla esse laço principal, é falso. Na hora que essa variável for falsa, na hora que ele for entrar no laço novo, o que é que vai acontecer? Ele não entra mais no laço e ele sai do código. Então agora a gente tem essas variáveis feias, esses comandos feios, que eles vão fazer as seguintes coisas. Esse draw color, ele define set render draw color. Ele define a cor do pincel, que vai servir, por exemplo, para eu pintar uma linha, para eu pintar um ponto ou para eu apagar a tela. Então eu coloco a cor do pincel para preto. Esse 255 é a cor do alfa, que é a cor da transparência. No RGBA, que é o normalmente padrão para PNG e para outros, você tem um para
red, um para cor vermelha, um para cor verde, RGB, um para cor azul e um para transparência, que eles chamam de canal alfa. Então, se você quiser colocar uma coisa na tela que é vermelho, mas que não é 100% opaco, você poderia mexer nesse número aqui. Okay? Então, eu estou dizendo que a cor que eu estou utilizando é opaca e ela é vermelha. Ou então, nesse caso, é opaca e é preta. O que vocês acham que esse comandozinho faz? Render clear. Ele limpa o buffer, né? Ele limpa o buffer de entrada. Então, quando você dá esse render clear, tudo que você tinha desenhado no laço anterior foi sobrescrito com essa cor. Esse render clear é a mesma coisa de pinte tudo com essa cor. Então, vamos lá. Entrei no laço, verifiquei se a janela está aberta, verifiquei se alguém clicou para fechar a janela, ninguém clicou para fechar a janela, e eu volto para cá. Mudo a cor de desenho, só que agora a minha cor de desenho vai ser vermelha. Isso daqui são vários parâmetros. Na verdade, ele pega o primeiro parâmetro, que é o buffer, o segundo é o R, depois o G, depois o B e depois o alfa. Para não ficar tão feioso de colocar um monte de números aqui, o que é que esse head faz? O que é que ele vai substituir? Tá vendo aqui o macrozinho? Então, na hora que eu coloco esse head lá embaixo, onde tem head vai aparecer 255,0,0, que é o valor do R, o valor do G e o valor do B. Só um substituir e colar. Se eu quisesse vir bem aqui e ao invés de colocar head, eu poderia colocar 255,0,0. Olha os parâmetros. Ó. O primeiro é o renderizador. O segundo é o vermelho, o verde, o azul e a transparência, o alfa. Oi. 01 janela, para ver se ele gera a janela, compila a janela. Eu posso fazer esse define para todas as cores, para toda a função? Pode fazer o define para qualquer substituição que você queira. Então, se tem uma função que ela tem um monte de parâmetros, e aí você quer se livrar dos parâmetros, você pode fazer uma substituição no define. Por exemplo, se eu não quisesse ficar utilizando essas funções aqui, eu poderia criar o meu define. Não deu certo? Não, ele disse que faltam duas coisas. Ele não consegue encontrar o LDSL2 e o CQT. Tira esses dois parâmetros do makefile e compila só com -lsdl. Porque naquela época eu pedi para tu instalar só a biblioteca principal, não as secundárias. Ó, por exemplo, eu quero criar a minha limpar tela. Limpar tela. A minha limpar tela, eu vou executar esse comando bem aqui, ó. Tá vendo? Então, quando eu colocar limpar tela, ele vai substituir por isso. Então, lá embaixo eu posso vir aqui e fazer o que? Bem aqui. Eu posso só chamar limpar tela. Ups. Tá faltando o parênteses. Cadê? Se ao invés de fazer isso, eu quisesse, por exemplo, mudar cor. Eu preciso desse parâmetro aqui, né? Da cor. Então eu poderia puxar isso lá para cima. Vou criar uma macrozinha chamado define mudar cor, que recebe, por exemplo, a cor. E aqui eu vou colocar o quê? A cor. Então ele está fazendo uma substituição. Quando ele encontrar mudar cor, ele vai pegar o que eu coloquei aqui e copiar para cá. Então eu posso vir bem aqui. Exato. Então eu posso vir bem aqui e colocar black. Não deu? Então tenta descobrir qual é o comando que compila no Ubuntu. Ou então roda esse comando que tem lá dentro do README para ver se ele instala as dependências. Mas eu fiz o que tem no README, eu fiz. Na distância que. Quando eu comecei do zero. Eu instalei do jeito que você pediu. E tirei agora do make e ele disse que ele não consegue
ele não consegue definir a referência para STL. Exato, ele não está achando a biblioteca. Dá uma caçada, ver, se tu tiver tempo agora, ver como é que ele... Qual é o comando certo para compilar via linha de comandos, tá bom? Então pronto, ó, mudar cor, black. Então o que é que ele vai pegar? Ele vai pegar o que eu coloquei aqui e substituir essa linha por essa daqui. Set render ground color, render cor, isso daqui. Percebe que ele está fazendo uma dupla substituição, né? O black ele já é um define de 255, não, de 000. Então ele pega 000, joga aqui, e o que ele jogou aqui, ele joga aqui dentro. Está fazendo uma dupla substituição. Então sempre que a gente quiser fazer uma simplificação, você pode usar um define para poder fazer essa substituição e ó, sumir com os parâmetros, tá vendo? Mas é legal se você fizer, ao invés de pegar pronto. Então aqui ele muda a cor, limpa a tela com essa cor, muda a cor agora para vermelho e desenha um quadradinho utilizando aquela função que a gente fez ontem, que sai plotando assim e plotando como se fosse uma matriz. E no final, esse daqui é importante. Se você não colocar isso aqui, você não vai ver nada. Ele pega o renderizador, pega o buffer e mostra na tela. Então, primeiro você desenha tudo que você quer. Primeiro você apaga o buffer, desenha tudo que você quer para o buffer e mostra o buffer na tela. Isso aqui. Quando eu sair do meu laço principal, do meu while, tudo aquilo que eu pedi de memória, no caso a janela e o buffer, eu tenho que devolver. Então, tudo que eu pedi, que foi para a heap, aqueles ponteiros que receberam memória na heap, a heap ela persiste até que você dê um free, que devolva ele diretamente. Então, tudo aquilo dali deve, com boas práticas, ser destruído. E você tem essas funções de destruir renderizador e destruir a janela, e para o final você tem um kit. Normalmente nós temos esses parezinhos. Você dá um init, você dá o kit. Você cria uma janela, você destrói a janela. Você cria um buffer, você destrói o buffer. Então essa função, esse código, faz nada além de mostrar um quadrado na tela. Mostra um quadradinho na tela. Vamos fazer uma coisa legal? Estão vendo aqui esse tipo de evento, o kit? Então eu vou fazer o seguinte: todas as vezes, int r 255, int g, int b, ao invés de desenhar o quadrado sempre de vermelho, toda vez que a pessoa clicar para fechar, eu vou mudar a cor do quadrado. Então, o meu quadrado não vai ser mais vermelho, vai ser RGB. E o que é que acontece quando a pessoa clicar para fechar? Quando eu não vou mais fechar a tela, a maldade. Quando ela clicar para fechar, eu vou fazer o seguinte: R recebe, vou usar o rand não, R mais 100 mod 256 G recebe G mais 150 RGB B mais 200. Tudo bem, o A também, né? Então RGB int A recebe 255. Poderia dar um rand, mas eu vou fazer eles ficarem ciclando. A recebe A mais 50 módulo 256. Esse módulo é importante porque a cor só vai de 0 a 256. Aí, se quiser fechar a janela, vai ter que encerrar o processo. Vou ter que dar um Ctrl C, porque agora ele não sabe mais fechar. Então agora quando eu RGBA, então toda vez que a pessoa tentar fechar a janela, ele vai mudar a cor do quadrado que está sendo desenhado. Espera aí que eu não recompilei.
Aparentemente tudo normal. Aí vai para o Alt F4, né? Não. Aí você vem bem aqui, fechar. Não tem. Porque tudo gera o mesmo evento, que é fechar a janela. Como tudo gera o mesmo evento, eu não consigo fechar a janela. Aí eu mataria o processo, que é a mesma coisa de dar um Ctrl C aqui, né? Então, para matar na marra, eu poderia matar. Gnome System, muito. Mas era mais fácil eu vir bem aqui e dar um Ctrl C, que eu mataria o processo de cara, né? Então, deixa eu ver, cadê o processo que está comendo aqui, meu? Cadê você, processo? Tá aqui, mata aqui, a janela. Como é que eu mato ele? É finalizar o processo. Não, ele não vai, ele não morre. Ele é Highlander. Será que mudou de cor? Não acredito, não. Até meu computador ele travou. Não consigo mais. Vou tentar de novo aqui. Não consigo. Não consigo fechar nem essa agora. Nem a doença contaminou. Deixa eu tentar com o X-Skill aqui. OpenBox travou total. Eu vou... Deixa eu matar logo na mão aqui, logo. Nem na mão eu consigo. Pitombas. Por isso que eu não gosto desses exemplos assim. Não vou conseguir matar. Travou tudo agora. Mudando. Tem que mudar no palco, tá? QAL01 janela PSLX. Deixa eu tentar matar ele. (20.613) Q menos 9 20.613. Não consigo matar ela, não morre. Agora matou, na marra. Tá, então eu vou ajeitar logo, né? Antes que aconteça esse problema. Kit. Ok? Então esse é um exemplo de como é que funciona o básico. Inicializa o SDL, lá no final a gente finaliza, cria a janela e o buffer e o renderizador, e aí você tem o controle de laço e limpa a tela, desenha o que você quer desenhar e mostra aquilo que você desenhou. Então esse é o laço principal. Vamos aqui dar uma olhadinha em como é que funcionam as entradas. 02 input.c. Como é que funciona o processo de entrada e saída? Então é basicamente o mesmo exemplo que nós tínhamos, ok? Mas aqui eu já coloquei as opções de entrada e de saída. Quando você tem um evento, esse seu evento pode ser de vários tipos. Só para vocês entenderem qual é a estrutura da variável evento. Event ponto, tá vendo? Evento é um struct, e dessa struct você tem outras structs. Então é um alinhamento de uma série de coisas. É uma estrutura que é capaz de guardar praticamente qualquer coisa que acontecer, seja uma tecla, seja um mouse que moveu, seja um XY. Então, independente daquilo que aconteceu, você pode olhar o tipo do que aconteceu e, de acordo com o tipo, é uma tecla, então eu vou verificar o código da tecla. Será que o Ctrl estava pressionado na hora que essa tecla foi pressionada? Ou então, se é um movimento do mouse, eu quero saber qual é a posição do mouse na hora que ele estava se movendo. Se foi um clique do mouse, eu quero saber qual foi o clique do mouse que aconteceu. Então essa estrutura de event, né, esse event, você vai perguntar coisas para ele. Então a primeira coisa que você poderia olhar é o tipo do evento. De acordo com o tipo, você continuou seu personagem. Descobriu o que era? Tipo, isso aqui no tutorial que a gente podia fazer, por exemplo, ao invés de dar um make, né, deu certo assim, né?
A gente vai analisar o nome do arquivo, com objeto, normal. Aí depois você colocava traço L, STL2 main, aí no outro, traço L, STL2. Então manda no teu WhatsApp. Bota no Notepad. Bota no Notepad. Ah, tá certo. Aí funcionou no Ubuntu pra ti isso daí? Sim. Ok. Eu adapto e boto os links para testar nas máquinas. Então a primeira coisa que eu verifico é o tipo, foi um tipo de fechar a janela, a gente vai ter várias formas de fechar a janela. Se foi, eu coloco que a janela está fechada. Outro tipo que a gente pode utilizar é a tecla pressionada, key down. Ok? Key down já é suficiente. Se a pessoa não precisa nem soltar, se ela apertou a tecla, já é um evento de tecla pressionada. Você tem o key down, o key release, por exemplo. Você pode não se importar com a hora que o cara aperta o botão, mas com a hora que ele solta o botão. Então, pra gente, o key down é suficiente. Se o tipo do evento for um key down, e você pode perguntar, ué, beleza, mas qual foi a tecla que ele pressionou? Você poderia saber qual é a tecla que ele pressionou fazendo comparações, né? SDL key, e aí você, será que foi o 2, o 4, o 5? Será que ele apertou o asterisco, o C, o Enter, o D, o F11, o F12? Tem todas as teclas e os especiais, né? Será que ela apertou o Tab, o Pause, o End, o Home? Aqui no caso eu quero saber se ele apertou para cima. Tá? Então, no meu caso, se ele apertou para cima, então eu vou deslocar a posição do quadrado para cima. Tá? Ele checa isso aí em sequência, né? Ele checa primeiro se foi para cima, depois... você vai encontrar duas formas. Eu gosto do if-else, mas você também pode utilizar a estrutura do switch, que é como se fossem esses if-elses aqui. No switch você diz o que é que você está testando. Eu poderia colocar switch, event, key, sim, sim, e aí colocar caso seja isso, caso seja isso, caso seja isso, caso seja isso, que é essa estrutura que foi utilizada aqui para o mouse. Ó. Se o tipo do evento não foi tecla pressionada, se foi um botão do mouse apertado, o cara apertou um botãozinho do mouse, aí você poderia verificar, é o botão da esquerda? É o botão da direita? É algum outro botão? Como por exemplo, o botão do meio, ou então a rodinha, né, que são compreendidos como botões. Então você tem o botão da esquerda, você tem o botão do meio, você tem o da esquerda, o da direita, apertar o botão do meio, rodar a rodinha para frente, rodar a rodinha para trás. Isso são compreendidos como botões. Não sei se você percebe, cada vez que você roda a rodinha, ela faz um cliquezinho, né? Clique, 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 clique. Aqui ali são botões. Então é 1, 2, 3, 4, 5. São botões. Então, ó, a mesma estrutura de if-else, só que no formato diferente. Verifique qual é o botão. Se for left, faça isso e pare. O case é importante. No final de cada case você tem um break, que senão ele sai testando para o final. Então esse break aqui ele atua como um ponto de parada para evitar que ele continue testando e verificando. Ó, o que eu estou fazendo aqui? Se apertou para a esquerda, o X, nesse caso é o X do quadradinho, né? Do quadradinho vermelho que eu estou desenhando. O X que eu estou desenhando vai para a posição que eu cliquei. Então o meu quadrado vai deixar de onde ele estava e o X do quadrado vai se tornar a posição que eu cliquei. Então onde eu clicar, o quadrado vai aparecer. Cliquei aqui, ele verificou, opa, clicou com a esquerda, o X do quadrado é esse daqui, e o quadrado vem para cá. Se for um botão da direita, eu posso dar um pop-up para a pessoa e dizer, ei filho, você apertou o botão da direita. Ou então se foi um outro botão, ei filho, você apertou outro botão. Fora isso, a gente tem o mesmo código que nós tínhamos no outro, né? Muda a cor de desenho, limpa a tela, muda a cor de desenho, desenha um quadrado na posição X e Y que estão sendo manipulados lá naquele if-else, switch, etc. Destrói a tela, destrói a janela e fecha a tela. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. E aí, Davi, o Launchpad é FUP SDL2. FUP
FUP SDL2. Don'tpad.com/FUP-SDL2. SDL2 main é assim? Interessante. Deixa eu testar. Deixa eu ver se ele passa aqui. Make 02 input. Passou. Coloquem esse menos SDL2 main na frente do exemplo. Hã? Sim. Tentem colocar esse comandozinho aqui, menos SDL2 main, lá para vocês. Não, é local. Tá? Não, tu só adiciona ele antes do menos SDL2. Hã? Não, eu pedi para tirar o mixer e o TTF. Essa máquina aqui não está acessando o terminal. Sim. No VS Code, né? Então faz por aqui. Vai navegando até a página. Conseguiram rodar? Não tinha isso aí, não. É porque eu apaguei. No teu, apaguei já no teu. Deu erro também? Mas no caso que eu tenho que fazer só aquele subater get. Ele tem que ver qual o comando certinho no Ubuntu. Deu certo não? Aqui no computador não vai conseguir não. Alguém conseguiu? Oops. Yes. Pode ser mudar logo lá no arquivo do GitHub? Não, abre esse Makefile não tem esse negócio, mas só digitar 7 letras. Ele não quer muito baixar. Menos SDL2 main, não. Vai, abre o não, onde está o... Vai lá onde tu baixar os projetos, CD downloads, maiúsculo. Tá. SDL. SDL, é alguma coisa, tá? Ok. Tu alteraste esse Makefile aqui, foi? Pegou o Makefile. Tudo bem. Não. E a mesma versão do meu era funcional. Nem você faz na calculação normalmente. Não, mas não faz diferença. Aqui é a ordem, talvez. Testa esse comandozinho que está aqui no Don'tpad, por favor. Na pasta onde está, janela.c. Don'tpad.com, FUP-SDL2. Que petombias. GCC pode ser também. Vai rodar esse segundo aqui no file. Ou então rodar esse comando aqui. Rodar o comando.
Deu certo? Hã? Na parte que vocês baixaram o projeto. Não, sim, não. Deu, não deu. Por quê? Deu certo. Esse de baixo aqui. E se for com GCC? Com GCC, esse daqui? Por que esse daqui funciona e o outro não funciona? Não. Menos essa. A ordem dos... A ordem... Entendeu? O que foi que eu estava fazendo errado no... O que eu estava fazendo errado no dele? Deixa eu descobrir o que eu estava fazendo errado.
Pessoal, enquanto eu vou resolvendo isso daqui, testem os outros códigos, já que vocês aprenderam como compilar. Pessoal, eu atualizei o Makefile. Vocês podem ir lá em launchpad.com/chiclete. Chiclete. Eu colei o Launchpad novo lá no Chiclete. Vocês podem atualizar o Launchpad de vocês, tá? O Makefile de vocês.
Makefile. Substitui lá o que tem por aquele que o novo. Está instalado no dele. Veja se atualizando funciona de vocês, tá? Aí dá o make 02 input. Deu certo? O 4. O 4 não funciona? Não. Tá, vamos ver. Ok. Então, make 04 image. Apaguei alguma coisa. Acho que sim. Code. Eu apaguei os define e aí ele não acha o preto, né? Só consertar lá. Mano. O 4 estão faltando esse. Make 04 image. Ponto barra 04 image. Um aviãozinho. Pichu, pichu, pichu. Bora lá. Quando vocês conseguirem botar para funcionar, aí vocês me avisem e a gente continua, tá? O meu que não funcionou, ele não tem mais ideia, eu vou fazer o que ele aqui. Tudo bem. Então, lá no Makefile do Notepad Chiclete, vocês podem copiar o Makefile que tem aqui, colar para vocês. Eu não sei se está instalado o Mixer e o TTF. Se der problema, você tira o Mixer e o TTF, mas é para rodar. Por algum motivo, a execução padrão não funciona no Ubuntu. Ele tem algo, deve ser por causa do GCC antigo, do G++ antigo, que depende da ordem dos parâmetros. Aí eu fiz essa linha aqui para forçar que o comando de compilação venha antes e os parâmetros depois, forçar na marra. E aí vai funcionar. Então aqueles comandos que vocês davam, make 01 janela, make 03 áudio, já é suficiente para compilar. Ok? Então, vamos continuar. Eu mostro os exemplos, só explicando a estrutura das coisas, e aí a gente volta e brinca de modificar os exemplos. Tudo bem? Ok? A linha do fundo, tá tudo bem? Tá dando certo? Não tá dando certo? Sucesso? Ok. Então, input. Eu tinha começado a falar sobre o input, e aí a gente mostrou o áudio, mas a gente não rodou, né? Nós tínhamos o vídeo e o mouse. Vamos rodar o input, ponto barra 02 input. Então, se eu clicar com o botão esquerdo, ele pega a posição do clique a partir do evento e move o quadrado para a posição do clique. Se eu clicar com o direito, ele vai dar aquele pop-upzinho dizendo a mensagem que eu pedi para ele escrever. Tudo bem? Então, eu consigo pegar a posição do clique através do motion.x e do motion.y. E consigo mandar a mensagem utilizando esse comandozinho. Esse 0 eu não sei para que é,
O primeiro é o nome da janela e o segundo é o texto do comando. E o resto é tudo igual. Ó. Para o terceiro, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no terceiro. No terceiro é um exemplo de como é que se usa um timer, um temporizador. Nós já utilizamos um temporizador ontem e o formato do temporizador é como o formato de relógio. Você pergunta que horas são, que horas são, que horas são. E normalmente esse que horas são é dado em milissegundos. Foca aqui, depois a gente volta e aí continua na ideia de fazer a cobrinha, tudo bem? Deixa eu só mostrar o que a gente precisa, que é saber desenhar um quadrado, saber utilizar um temporizador. Se vocês quiserem, aí eu vou só mostrar aqui de forma superficial como é que funciona o som, como é que funciona a música, como é que funciona a imagem. Mas a gente não vai utilizar, você pode tentar incorporar depois. Então, o som, o tempo é a pergunta, que horas são? Que aí ele retorna em milissegundos. Que horas são a partir do momento que começou o código, que começou a ser executado o projeto. Ok? Então, esse que horas são é dado através do getTicks. E ele vai te dar um número inteiro em milissegundos. Então, assim que teu programa roda, se você perguntasse getTicks, ele retornaria 0. Assim que teu programa foi iniciado, porque ele acabou de ser iniciado. Daqui a 1 segundo ele vai retornar 1000. Daqui a 2 segundos, 2000. Daqui a 3 segundos, 3000. E aí ele vai passando o tempo. Então, se eu quero um timer, eu posso salvar o horário atual e perguntar: a hora agora, para o horário atual, já passou pelo menos 500 milissegundos? Ou seja, desde a última vez que eu anotei a hora, já passou meio segundo? Se sim, resete o timer. Na hora que eu pego a hora de agora e seto aqui, isso daqui só vai ser verdade daqui a 500 milissegundos. Então eu pego e anoto que horas são 1h20. Aí eu verifico. A hora de agora, 1h23, menos 1h20, já passou 5 minutos? Não. 1h23 menos 1h20 passou 5 minutos? Não. E aí continua executando. Na hora que for 1h25, 1h25 menos 1h20 é maior do que 5 minutos? Não. 5 minutos não seria 5 mil, não? É, mas assim, eu estou só dando um exemplo. Ok? A gente está fazendo só uma redução. E aí, na hora que forem 6 minutos, 5h26 menos 5h20 já é mais do que 5 minutos? É. Então, o que é que eu faço? Agora, o meu ponto de referência não vai ser mais 5h20, vai ser o tempo de agora, que é o que? 5h26. Então, eu atualizo o timer. Ele só vai entrar nesse laço novo quando der 5h31. E aí vai de 5 em 5 minutos. Porque eu só quero entrar a cada 5 minutos nesse laço. É como se você zerasse o botão. Então você anota o tempo atual para poder ficar fazendo subtração. A próxima vez ele vai perguntar: o tempo atual menos 5h26 tem que ser maior do que 5. E aí na hora que ele vai entrar, ele tipo zera. Ele não zera, ele não coloca para zero, mas ele atualiza para só entrar no loop a cada 500 milissegundos. Ok? Tipo um cooldown, exato. Então, se esse timer for maior do que meio segundo, ele vai fazer o quadradinho andar mais lado. Só isso que ele faz. Então, a cada meio segundo o quadradinho anda. Meio segundo o quadradinho anda. Se por acaso, eu estou andando para a esquerda, né? Se por acaso o X do quadradinho sair da tela, eu mando ele, eu dou o loop, né? Jogo ele para o outro lado. Faço mais largura para fazer o mod e ele ir lá para o outro lado. Então, esse código ele faz isso. Ponto barra. Cada meio segundo, nosso quadradinho vem andando. Vamos para o 4. Code 04 e-mails.
O 4 é mostrando as imagens. E aqui a gente vai ter uma pequena mudança. É porque, coloco isso daqui, eu sei que ele apaguei e aí submeti com ele errado. Ok? Adiciona só as constantes. Para você enxergar uma imagem na tela, nesse caso, você vai precisar de 3 coisas. Tudo bem? A primeira é a imagem, o arquivo de imagem. E esse arquivo de imagem vai ser carregado assim, ó. A forma mais fácil de colocar uma imagem é utilizando o BMP. Então, se você tem outros tipos de imagem, JPG, PNG, é só você converter para BMP que ele sobe facinho, tá bom? É a forma mais fácil. Okay? Então, você vai ter 3 coisas aqui. Uma que é a imagem que você carrega e a segunda que é a textura. O SVL trabalha com texturas, então você vai pegar o teu arquivo de imagem e vai converter ele para dentro de uma textura. E é essa textura que você quer. O arquivo de imagem é só temporário, tipo, pega o BMP, copia ele para textura e descarta a imagem, descarta o arquivo de imagem. Não apaga, mas descarta a imagem, como se você fizesse uma conversão. Você trabalha com texturas, mostra texturas, imprime texturas, gira texturas, etc. Então vamos lá. Eu tenho uma textura que vai guardar o meu navio, minha nave espacial, e tem uma textura que vai guardar o fundo. Eles dois estão como ponteiros, tá vendo? Ó, então, lembrando de ponteiros. Do jeito que está aqui, esse chip, ele contém uma textura, sim ou não? Não, porque ele não contém uma textura, ele é um ponteiro para textura. Ele é capaz de guardar um endereço de textura. Onde é que eu vou dar a textura para ele? Bem aqui nessa linha, ó. Nessa linha eu vou dizer, crie uma textura a partir de uma superfície, que no caso é essa imagem. Então, ó, carreguei a imagem, peguei essa imagem e salvei a textura, e aí eu já faço o quê? Já me livro da imagem. Ó, não preciso mais da imagem, eu já copiei o que eu queria. Porque o comando é free, é liberar recurso. Não, é porque o nome do comando é diferente. Você tem o destroy, que você usa para texturas, e você tem o free, que você usa para imagem. É o nome do comando. O destroy é para usar quando você se liberar do buffer. Então aqui, mas assim, não existe um destroy surface. Você não está apagando a imagem. É só um liberar a memória que eu utilizei para carregar essa imagem temporariamente. Sei se vocês perceberam, mas eu estou usando aqui o escopo vazio, tá vendo? Para eu fazer com que isso daqui seja temporário. Então, sequer essa variável vai escapulir desse escopo, porque é uma variável temporária. E aí eu vou utilizar, inclusive, a mesma variável aqui embaixo. O mesmo nome de variável. Ó, utilizei essa variável só para carregar a imagem do navio para onde eu vou salvar a textura do navio. Navio eu chamo de nave espacial, foi mal. E a outra eu vou utilizar para carregar o fundo. Vou colocar uma imagem temporária. A partir dessa imagem eu vou carregar a textura no background e depois eu me livro da imagem. É temporário. No final só vai sobrar o quê? As duas texturas, que é o que eu vou imprimir na tela. Então, primeira coisa que eu preciso é a imagem, que é temporária, só para eu carregar a textura. Segunda coisa é a textura que eu preciso. E o terceiro, que é o comando de desenhar. Eu estou desenhando aquelas imagens bem aqui, ó. Eu estou dizendo, olha, desenha o background no buffer ou no renderizador. Mas eu posso dizer qual parte do background. Não sei se vocês já viram sprites ou já trabalharam com sprites. Às vezes eles vêm numa imagem grande, um bonequinho, vários bonequinhos se mexendo. Vocês já viram isso? Quando você tem um bonequinho que anda, você tem as fotos dele lado a lado. Ele em várias posições. Alguém já viu isso ou não? Pronto, então o sprite é feito com uma grande imagem, onde você tem aquele bonequinho que se move, ao invés de você ter várias imagens. Então o que é que você faz? Você carrega uma imagem e uma textura. E é como se você tivesse um ponto de visão de para onde o que é que você está enxergando dele.
Então você pode estar enxergando essa parte, ou essa parte, ou essa parte, ou essa parte, ou essa parte. Então, por exemplo, no caso do meu navio, eu estou dizendo o seguinte: eu quero que o meu navio apareça com esse tamanho, lado por lado, nessa posição da Terra, x, y. Então, o meu navio, minha nave espacial, você fica chamando de navio, não é um navio. É um spaceship. É um spaceship, não é uma nave espacial. Eu quero que o meu navio apareça com esse tamanho e essa posição. Como o background eu quero que pegue a tela toda, seja tipo esticado, ou não sei qual é o spread que ele faz para pegar a tela toda, eu passo nulo. Não significa amplie. E aí na hora que eu faço isso, eu vou jogar, vou pintar primeiro a tela, em cima da tela eu pinto o navio. Se eu inverter isso daqui, o que é que vai acontecer? Aí eu não vou ver nada, porque eu vou pintar o navio e depois eu desenho a tela por cima, o fundo por cima. E como é que faz com o mouse? Pronto. Para o mouse mexer junto, a gente vai para os eventos. Se o mouse se mexeu, tem vários eventos, né? Eu tenho o mouse click button e eu tenho o mouse motion. Se o mouse se mexeu, eu pego a posição do mouse e atualizo a posição da nave. Professor, para que é esse negócio aqui? Se eu usasse só a posição do mouse, eu ficaria sempre na orelha da nave. Não é verdade? Na orelha da nave. Porque ele não pinta a partir da orelha. Na hora que eu mando desenhar um quadrado, ele não desenha assim. Como naquele primeiro exemplo, toda vez que eu clicava, o quadrado aparecia a partir desse ponto, que é a orelha. Então o que é que eu faço? Na hora que eu clicar, eu não quero que a nave apareça aqui embaixo. Eu quero que a nave apareça aqui. Então o que é que eu faço? Eu desloco ela lado sobre 2 para cima e lado sobre 2 para a esquerda. Porque lado é o tamanho da imagem que eu estou mandando imprimir. Então o aviãozinho vai ser impresso como se fosse lado por lado, tipo 100%. Então ele vai estar aqui. Se eu subtrair esse lado, ele ia ficar em cima. Se eu subtrair esse lado, ele ia ficar aqui. Então ele ia deixar de aparecer embaixo na direita para aparecer em cima da esquerda. Mas isso porque tu disse que o lado do quadrado é lado, mas senão existia porque tem uma parte do avião vazada que não é interpretada. Exato. Photoshop. É tipo um PNG. Mas você está imprimindo do lado da imagem do tamanho do quadrado. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar um quadrado aqui para vocês enxergarem. Então eu vou embaixo da nave. Eu ainda tenho aquela função de desenhar um quadrado? Tenho não, apaguei. Deixa eu copiar ela de algum lugar aqui. O tamanho do quadrado é perfeito. Ele está fazendo assim, lado sobre 2, no X, lado sobre 2. Tá ligado. É porque eu aqui. Vamos desenhar um quadradinho aqui, ó. Eu vou desenhar um quadrado embaixo da nave. Draw square. X, Y, lado. Make 04 mesh. Ok? Então, se eu colocasse só o X da nave vai ser o X do mouse, a nave aparecer bem aqui. O lado é esse tamanho. Então eu faço o quê? Ao invés de aparecer aqui, eu desloco para lado sobre 2 para a esquerda e lado sobre 2 para cima. E aí ele aparece no meio. Lado sobre 2 para a esquerda, lado sobre 2 para cima. E aí o meio fica aqui no meio. Como eu tirei essa imagem, eu gerei o BMP através do PNG, ele identifica esse lado aqui como alfa 100%, né? Então ele fica tipo transparente. Ok? Porque a diferença... Não, eu peguei um PNG que já era transparente. Então se você vem aqui e coloca... É imagem vetorizada, que chama isso, né? Não, é porque o PNG ele já é RGBA. O JPG não tem o alfa no JPG. Então quando você Spaceship PNG, quando você abre aqui,
ó, você já tem que alguns deles, ó, esses quadradinhos significa que é 100% transparente, vem aqui. Então, se a partir dessa imagem você gera um BMP, que é um bitmap, a diferença do PNG e do JPG é que você tem um algoritmo de compactação para a imagem ficar pequenininha. No WAV, no som e no BMP, que é o arquivo de imagem, ele tipo descompacta essa imagem para que cada pixel fica como literalmente uma matriz de pixels. Entendeu? Então ele pega simplesmente essa matriz de pixels, onde cada ponto tem uma cor em um determinado lugar, e coloca essa matriz de pixels na tela. Tá? Então é isso que é o BMP. Então se você pega essa imagem, salva e converte ela para BMP, isso daqui vai continuar transparente. Tá? Porque ele só trabalha com BMP. Não, também trabalha com outros, mas é mais fácil com BMP. O SDL é mais fácil. Para converter é fácil. Basta, se você, por exemplo, está no Linux, você dá um convert, e aí, por exemplo, image.jpg para image.bmp. Sim. Também funciona com áudio, se você quer ir de MP3 para OGG ou de JPG para JPEG. Só mudar o nome dessa rede. Hã? Só mudar o nome dessa rede. Como assim? Não. Renomear o arquivo muda o nome. O convert, ele entende de onde você está indo, para onde você está indo, e ele chama os codecs adequados para poder fazer a conversão. Isso é nativo do Linux. Do Linux. Nativo do Linux. Ok. Sucesso? Entenderam aí a questão das imagens? Então, qual é o quinto? Então, as texturas que você construiu lá, aqui você tem que destruir. Antes eu só destruía o renderizador e a janela. Agora eu também tenho que lembrar de destruir as texturas. Então, vamos para o próximo. O próximo é o quê? Não, nada. Porque na hora que o teu programa finaliza, ele automaticamente entrega toda a memória para o sistema operacional. Agora, se por exemplo, você está num laço, que você está carregando texturas e não está devolvendo, então toda vez que você entra no laço, você vai estar roubando a memória. E ele vai consumir a memória infinitamente até acabar. Ok? Então, isso daqui foi o exemplo que nós fizemos ontem para trabalhar com os vários elementos. Então, ao invés de ter um quadrado, você tem um vetor de quadrados. E tudo que você aplica para todos os quadrados. O nosso código final, acho que ficou assim, né? Não foi isso daqui? E a gente tinha a brincadeira de mexer com a gravidade, né? Ele já está adicionado a gravidade? Foi, a gente trocou a gravidade. É o código de ontem, ó. Agora a gravidade... Hã? Foi ontem. A gravidade para baixo, eu poderia colocar para os lados. Aumentei muito a gravidade. Ok? Então foi a nossa brincadeira de trabalhar com vários elementos. Tudo que a gente fazia para um, a gente colocou dentro de um laço para fazer para todos. Não mudou nada. A diferença é que ao invés de fazer uma vez, eu estou fazendo para todos os elementos. Então, vamos para cá. Sons e texto são um pouquinho, são uma partezinha um pouco mais chata. Mas não é difícil não. 6 sound. Então vamos para cá. Para poder trabalhar com som, você vai precisar de duas coisas. A primeira é, na hora que você for compilar, você tem que ter um módulo de som instalado. Tanto que quando se vocês forem olhar o Makefile, tentem aí rodar esse exemplo do som. Eu acho que não deu certo. Mesmo com... Não sei. Code. Coloquem esse exemplo bem aqui, ó. Menos SDL2 Mixer e menos SDL2 underline TTF, que eu pedi para tirar naquela época. Adicionar essas duas linhazinhas para ver se o som está instalado. Menos SDL2 underline Mixer e menos SDL2 underline TTF.
-lsdl2 underline mixer lá no Makefile. E aí vocês tentam compilar o som. Essa deu erro quando vai instalar. Mas eu também faço. Tu não conseguiste instalar? Eu não sei não. Eu tenho uma versão do Windows, eu não vou instalar. Eu tenho uma versão do Windows na máquina, então vou tentar como é que instala. Pessoal, então infelizmente não está instalado. Eu vou reforçar lá com o pessoal para eles instalarem. Mas eu vou só mostrar para vocês, tá certo? Vocês podem tentar instalar em casa. No som, vocês precisam incluir isso no comando de compilação. Pode deixar isso padrão para tudo. Não vai fazer diferença ter ou não ter, não. Claro que se você estiver usando o som, você vai precisar dessa linkagem. Isso daqui, se vocês não entendem o que está acontecendo, eu estou dizendo, na hora que você for gerar o executável, não basta você compilar o arquivo que está aqui. Você vai precisar adicionar essa biblioteca externa. É o que esse comando diz. Na hora que ele está linkando o teu código que você fez para gerar o código final, ele está dizendo, olha, eu quero que você inclua o SDL, quero que você inclua o mixer e quero que você inclua o TTF para gerar o final. Para usar o som, a gente vai precisar de duas coisas, tá? A primeira é inicializar. Eu nem sei para que esse comando funciona, mas funciona, certo? Então ele vai tentar inicializar o áudio. Provavelmente ele vai procurar a placa de som, verificar se tem suporte a tua placa de som ao áudio, etc. Tudo bem? E aí nós guardamos os sons nessas dois tipos de variáveis. Você pode ter uma música, que é música de fundo, e você pode ter um som, como um tiro, uma zoadinha, um bonequinho pisando e etc. São coisas diferentes. Porque o som, você não tem como parar ele, pausar ele, reiniciar ele. O som simplesmente toca. Você dá um tiro e fala, tá! Ou então o bonequinho pisa na armadilha, Mas a música não. A música você pode mexer no volume, pausar, etc. Então aqui eu coloquei os exemplos de como é que você carrega uma música. Para carregar uma música você usa esse load music. E aí você verifica se deu certo da seguinte forma, né? Então ele pode não achar a música está no formato que não é o formato adequado. Da mesma forma que é mais fácil trabalhar com BMPs, para áudios você precisa do formato WAV, que é o formato descompactado. Então eu não consegui converter no Convert, eu tive que abrir o Audacity ou então algum outro aparelho, abri o áudio original, coloquei exportar para, e aí eu coloquei WAV, esse aplicativozinho aqui, ó. Um GIF? Acho que tem. Dá pra fazer tudo, mano. Tu tá na computação. Ok? A mesma coisa pro somzinho. Para carregar o som é load WAV ao invés de load music. E aí para tocar é fácil. Já deixei os exemplozinhos aqui de como é que eu toco um som. Mix Play Channel. Então se você dá esse comando, você toca esse som. Não sei o que é o primeiro parâmetro, não sei o que é o segundo e também não me interessa. Mas colocar... vai aparecer o teu sonzinho. Você carrega o som e manda tocar o som e aí vai aparecer o som. Para música você tem algumas outras opções, que a música você pausa, você continua, você inicia. Então você poderia perguntar da seguinte forma: está tocando música? Se não está tocando música, mande tocar a música. Toda vez que eu aperto o Enter, ele vai fazer alguma dessas coisas, certo? Apertei o Enter. Se não está tocando a música, bote para tocar a música. Apertei o Enter. Está tocando a música? Tá. Então vai pro else. A música está pausada? Se estiver pausada, retoma. Se não estiver pausada, pausa a música. Então o Enter faz tudo aqui.
Se eu der o Enter e não estiver tocando, ele começa a tocar. Se eu der o Enter e já estiver tocando, ele pausa. Se eu der o Enter e já estiver tocando, mas estiver pausada, ele despausa. Bora testar? Make 06 sound. Ponto barra. Ó, tecla e espaço para o anelzinho e Enter para a música. Vocês lembram de onde é que é esse anelzinho? Não, né? Do Sonic. Seguiu que já tá dentro da aula, né? É muito legal isso. No, it's not any fun. Ó, para. Ok? Não, no código, ó, aqui eu fiz, ó. Lembra do lance das teclas? Se o tipo do evento foi key down e a tecla foi espaço, toca o som. Se a tecla for return, que é a tecla do enter, aí ele faz o paranauezinho do return. Ok? Por último, e não menos último, vamos aqui para o... Oi. O SDL é open source? Sim. Por isso que a gente consegue ver o código. Por último, e não menos último, é o texto. Eu vou tentar dar uma simplificada maior para quem quiser fazer escrita de texto, mas eu tentei o máximo que eu pude, tá? Então, se você quiser escrever um texto, você pode chamar essa função. Você passa para o texto, a cor e a posição. E aí pronto, ele escreve o texto para você. Para você escrever um texto, você vai precisar de uma fonte. Ele não vem com fonte padrão, então você vai precisar colocar alguma fonte no teu diretório para que ele possa carregar essa fonte e escrever o texto com essa fonte. Então, no caso aqui, eu peguei essa script 12 e coloquei dentro do diretório e o resto é tudo igual. Então, eu teria que, da mesma forma que para poder usar o som, eu tive que inicializar o som. Para utilizar o texto, eu vou dar o ttf init. Lá no final, eu vou ter que dar o ttf kit. E aí, se eu precisar escrever um texto qualquer, basta eu dar um draw text e passar o texto. Por fora, ele vai estar fazendo uma coisa feia dessa que não interessa muito para vocês, que é o processo de que textos no SDL são escritos como se fossem imagens, texturas de imagens. Então, por baixo dos panos, você não precisa mexer, o que ele está fazendo é criando uma superfície, criando uma textura, colocando o teu texto, calculando qual o tamanho da imagem, para poder, enfim, aparecer isso na tela. Mas isso você não precisa mexer. Basta iniciar o TTF, carregar a fonte nessa variável fonte, e toda vez que você quiser escrever alguma coisa, você coloca o draw text. E aí vai, claro, né? No final você dá o kit no TTF antes do SDL. Já que você carregou uma fonte, você tem que devolver a memória colocando um close fonte. Então vamos ver o que aparece aqui. Make 07 fonte. Ponto barra 07 fonte. Tá aqui a fonte. Oi. Mas a aula eu já coloquei online, se você quiser acompanhar. A aula já mostrei. Tudo bem, pessoal? Então, fica aqui como já meio que colocado, chutado para vocês. Se vocês quiserem rodar os exemplos, testar os exemplos. Eu quero colocar outro som. Quero colocar uma letra para fazer um som. Quero colocar outra letra para fazer um som. Eu quero fazer um piano. Eu vou pegar as notas musicais do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, colocar de Y até M para a pessoa fazer a musiquinha. Ou então eu quero pegar o avião e toda vez que apertar o botãozinho vai sair um sonzinho de
de tiro, e aí agora eu já vou colocar um vetor, e toda vez que o avião apertar o botão, vai ficar uma bolinha na tela como se fosse uma bomba que explodiu, e eu vou sair andando com o avião explodindo tudo. Aí já fica livre para você começar a mexer. Minha sugestão é: comecem literalmente alterando, mexendo, vendo se vocês entenderam aquele conceito, e eu vou colocar outro som. Agora eu quero tentar colocar no mesmo código o som e o texto. Agora eu quero colocar uma imagem. Diz? Você vai juntando. A coisa tem que ser progressiva. Se você dá um passo grande demais, vai dar um erro e você não sabe para onde correr. Entendeu? Então a coisa tem que ser realmente progressiva, passo a passo. Como nós fizemos ontem nós não fizemos um monte de quadrados, mas aqueles quadrados saíram do nada. Né? Primeiro a gente colocou um quadrado. O quadrado se mexeu. O quadrado ficou tremendo com Parkinson. Aí depois o quadrado ficou contínuo. Quadrado com velocidade. Aí depois impediu ele de passar do chão, impediu ele de passar do teto, impediu ele de passar. E aí depois a gente colocou a gravidade para ele ficar pulando. Nós diminuímos. Então você tem que fazer a interação, passinho por passinho, para você controlar o que está acontecendo dentro do código. Então, aqui a gente tem duas coisas. A primeira, se você for tentar fazer uma abstração de uma lógica qualquer, você vai ter o desafio da lógica. Uma lógica de jogo ou de qualquer outra coisa assim é uma abstração só, do tipo, o que é que significa a cabeça da cobra andar e todo o rabo andar junto? Isso é uma abstração. Então você vai ter que entender o que é isso. O desafio nem é desenhar ou não desenhar a cobra. É entender o que é que significa o rabo ir junto. O que é que significa comer uma maçã. Como é que vai aparecer esse gominho? Como é que eu vou inserir esse gominho dentro da cobra? Entendeu? Então, independente daquilo que você queira implementar, você vai ter dois desafios. O primeiro é de linguagem, de interagir com a biblioteca, mas basicamente você vai utilizar muito pouco. Por exemplo, no caso da cobrinha, é só desenhar quadrados na tela. Então, tanto que você precisa da biblioteca, não é tanto. Então, chamar um som toda vez que ele come uma maçãzinha ou quando ele bate. Então, a tua interação com a parte gráfica não é tão grande. Professor, mas eu quero botar a cabeça da cobra como se fosse imagem. E toda vez que ele mudar de direção, a cabeça da cobra mudar. E aí você vai aumentando as coisas aos pouquinhos, tá certo? Então, quem quiser trabalhar projeto final, né, fazendo algo gráfico, não tem a necessidade de ser gráfico, vocês podem começar a mexer. Então, aqui vocês vão ter ponteiros, vocês vão ter structs, vocês vão ter laços, vocês vão ter um monte de coisa aqui, mas eu acho que a gente aprende mexendo, né? É divertido aprender mexendo. Então, amanhã a gente vai começar a fazer juntos a cobrinha. Sai andando, tá certo? Então, se vocês puderem tentar instalar na máquina de vocês, vocês instalam. E eu vou tentar... Todas as máquinas rodaram, pelo menos aquele básico, sem som, não foi? Pronto, então a gente... Mas aí tu vai tentar trocar de máquina. Então a gente testa os do meio. Então, só com os quadradinhos e o timer a gente já consegue fazer a cobrinha. Okay? É basicamente controlar. Se eu clico para a direita, ela começa a ir para a direita. Se eu clico para a esquerda, eu tenho que verificar. Ele pode ir para a esquerda, já que ele estava indo para a direita? Sim ou não? Não. Não é porque senão ele voltaria-se contra si mesmo. Então ele só pode ir para cima ou para baixo. E aí a gente vai tendo a estrutura básica que desenha um bloquinho e o controle de tempo que faz esse bloquinho se mexer. A gente vai ficar brincando de o que é uma maçã, o que é uma parede que se ele bater ele morre. A parede, no caso, é um conjunto de bloquinhos que não se mexe e que eu vou ter que ficar o tempo todo testando. Para onde é que a cobrinha vai? Se ele for para cá, ele bate na parede. Se ele for para cá, ele morre. Qual é o critério de morrer? Então é o jogo de a gente pensar aquelas abstrações que a gente já conhece dentro da lógica. O que a gente precisa de gráfico é mínimo. Desenha um bloco, que a gente já sabe, muda a cor, que a gente já viu, e usa o timer, que a gente também já viu. Então,
talvez o som, mas aí o som não vai rodar no de vocês, né? A toda vez que ele comer a massazinha, fazer glup, 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 e aí... Ok, pessoal, acho que hoje já foi um bocado. Eu vou terminar por aqui, fazer a chamada.